Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, estou aqui com o Matheus e com a nossa convidada especial, Gabriela Braga, nutricionista, esportista. Eu sou fã dela e trouxe aqui para o nosso podcast. Gabriela, fala um pouquinho de você. Olá pessoal, boa noite, quero agradecer a audiência de vocês. É um prazer o Fernando falar, né, que eu sou uma referência, que eu admiro muito o trabalho dele. E eu sou nutricionista esportiva, credenciada pelo American College. Sou especialista em recomposição corporal. O que é a recomposição corporal, né? Qual que é a diferença de recomposição corporal e perda de gordura corporal, que muitas pessoas ficam na dúvida. A reconstrução da composição corporal não visa só o emagrecimento, mas também a preservação da massa muscular. Que hoje as pessoas elas ficam muito direcionadas em perder gordura, mas não se ligam tanto em relação à quantidade de massa muscular que seria suficiente para o trabalho do metabolismo. Então, meu trabalho é esse, é mudar a vida das pessoas através da alimentação e a mudança da composição corporal vem como consequência. Muito bom. Bom, hoje a gente vai tocar nos seguintes assuntos. A gente vai apresentar mais a fundo a Gabriela. Vamos falar sobre nutrição no ganho de massa muscular. Vamos falar de emagrecimento, né, que vai de encontro com o que você falou agora. E, por último, vamos conversar sobre o Natal. Natal e Ano Novo. Como não pisar, ou se pisar no pé da jaca, como que a gente volta antes, né? Volta mais cedo. Desespera, não desespera. Antes de começar, eu quero saber se eu vou levar essa caneca para casa. Ah, e é surpresa, é surpresa. Eu só continuo se eu levar a caneca. Estamos sendo chantageados. Então, pessoal, muito obrigado. O episódio foi curto, né? Mas, Gabriela, você é mãe, sua filha já é uma adulta. Quantos Sim. anos? Giovana tem 19 anos. Ela é um presente de Deus, né, na minha vida. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe aos 18. Foi muito difícil, né, ser mãe com 18, mas eu falo que Deus faz tudo com um propósito. Ele me enviou ela porque sabia que eu precisaria dela nesse momento e ela com essa idade. É meu orgulho, crossfiteira, pratica atividade física, come super bem, então é o orgulho da mamãe. Eu vi uma foto sua esses dias com ela e parece a versão mais jovem da Gabriela. É uma versão jovem melhorada. E modernizada. É modernizada, ela é toda autêntica. Cabelinho curtinho, cheio de piercing, tatuagem, mas é uma menina boa, gente. Não julguem pela aparência. E ela, você disse que ela come bem e tal. E você? Você sempre foi saudável, sempre teve essa vida? Não, eu tenho uma história, né, assim, uma história com peso, que eu fui com peso adequado até os 9 anos, e aí aconteceu uma fatalidade, meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, e aí eu tive o começo do ganho de peso por questões emocionais. E aí, a partir dos 9 anos que eu tive esse aumento de peso, primeiro emocional e depois por questões de hábitos alimentares inadequados, falta de atividade física mesmo. E eu fui acima do peso, com obesidade mesmo, até os 22 anos, 23 anos. Depois, faltando um período para terminar o curso de nutrição, que eu virei a chave. Você começou a nutrição, você estava sobrepeso? Eu estava bem acima do peso quando eu comecei o curso. E aí eu lembro que a gente fez um bolão, né, no estágio de clínica e falou assim, vamos ver quem emagrece mais. E aí eu ganhei o bolão, peguei esse dinheiro, paguei a mensalidade do Muay Thai, na época entrei para o Muay Thai e comecei a introduzir aos poucos essa mudança do estilo de vida. Mas foi incrível, eu não imaginaria que eu iria apaixonar tanto pelo processo, porque é um processo. Infelizmente as pessoas acham que é rápido chegar lá, né? Sim. Mas não é. E até puxando esse gancho aí, eu vejo que muita gente está criando desafios, né? Desafios 20 dias, né? Que deve ter sido mais ou menos o que você fez nessa época sua do bolão, né? Isso funciona ou é mais para você tentar puxar o gosto da pessoa de mudar o hábito? Isso pode ser um ponto de partida, né? Gatilho. Isso, mas o que eu falo? As pessoas, elas
é muito fácil emagrecer. Então, se a pessoa ela fica centrada, falar assim, não, eu vou tirar doce por 21 dias, vou parar de beber por 21 dias, vou fazer atividade por 21 dias, ela consegue. Mas isso vai ser sustentável ao longo prazo? Ela vai conseguir manter além desses 21 dias, né? Então, eu falo que mais importante do que a velocidade que você está preocupado em perder peso é você manter esse peso perdido. Porque perder peso é muito fácil, de fato é. Né? O que é mais difícil é justamente essa manutenção, e as pessoas não entendem isso. Elas chegam no consultório assim, não, Gabi, mas eu estou disposta a ficar sem beber, ficar sem comer chocolate, vou fazer atividade física todos os dias, porque ela está com aquele auge da empolgação para mudança, né? E ela fala, dessa vez vai ser diferente, mas infelizmente, por mais que ela queira que seja, o corpo não consegue adaptar a tantas mudanças ao mesmo tempo. E eu sei que o objetivo final dela é a mudança da composição corporal, mas ela tem que entender que tem um trajeto até chegar a essa mudança da composição corporal. Agora, perto das festas, você deve escutar muito assim, Gabi, eu preciso emagrecer 8 quilos pro Natal, dá? É, Natal, casamento, né? Sempre uma viagem inesperada. Hoje, 8 quilos pro Natal não vai dar, né? Mas o Poatan, sabe quem é o Poatan? Foi o campeão mundial agora da UFC, foi agora no sábado. Ele emagreceu, só que é o processo de secar. 8 quilos em 12 horas. Que aí faz desidratação, né? Que aí entra outros meios. Assim, de forma saudável, é quase que impossível, né? Você perder 8 quilos. Você pode perder 8 quilos, mas não é 8 quilos de gordura. Porque para a gente perder 1 quilo de gordura, né? A gente precisa de um déficit de 7.000 calorias. Dificilmente a pessoa vai conseguir fazer esse déficit de 7.000 calorias para perder gordura. Aí depois o Natal infla, né? Efeito baiacu. Seca, né? E depois safoninha, né? É. E você me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Você falou repetidamente 21 dias, 21 dias. E eu já tinha lido um artigo uma vez que mostra que de 21 dias, geralmente, é onde a gente começa a facilitar a rotina, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do fumante. O fumante fala, olha, não quero fumar mais. E ele conseguir segurar esses 21 dias, no 22º, provavelmente será mais fácil. Por que desses 21? Eu acho que, assim, depende muito do que você quer mudar. Por exemplo, se a pessoa ela está disposta a treinar de manhã e não tinha esse hábito. Após os 21 dias, ela acordando todos os dias cedo para ir treinar, ela vai tornar aquilo como um hábito. Agora, com 21 dias, você concorda comigo que ela não vai estar, às vezes, adaptada à musculação, que o processo é muito, né, assim, muito mais demorado? Sim. Ela vai ter o hábito de ir para academia, mas não vai ter um hábito de gostar da musculação. O ânimo. E isso leva um tempo. Então, eu acho que para alguns... 2 anos eu acordo sem despertador. Exatamente. Você já criou o hábito? Nossa, né? A gente vai porque precisa ir. É claro que quando a gente está lá, ninguém arrepende de ter feito um treino. Todo mundo sai do treino, nossa, ainda bem que eu vi, né? Mas ninguém acorda, vou treinar. Chega do treino, nossa, que maravilha, vou comer mamão com ovo. Gente, ninguém gosta disso, né? É questão de disciplina e tornar como um hábito mesmo. Você acha que já está caindo a ficha do pessoal que só o exercício físico, sem ter o alicerce da nutrição, que é muito mais demorado e não vai dar o resultado que a pessoa quer? Você acha que isso já está caindo no consciente das pessoas ou ainda está muito difícil? Foi um dos motivos de eu ter direcionado os meus atendimentos para a nutrição esportiva, porque eles sim são mais conscientizados em relação a isso. Porque, infelizmente, quem não está dentro, né, do meio assim, de algum tipo de treinamento, ainda tem aquela ligação com peso na balança, que a gente sabe que não é o mais importante, né? E aí tem essa dificuldade da reconstrução da composição corporal, que a gente preocupa muito com a massa muscular. Então, o meio esportivo, as pessoas elas já são entendidas, né? E elas já têm um direcionamento maior. Mas em casos clínicos, pacientes assim que têm dificuldade de adesão, né, com obesidade, eles sempre vão ter uma desculpa. Não, eu não consegui treinar, mas a alimentação eu estou seguindo certinho. Isso não vai ser sustentável, né? Eu falo que o treino é muito mais que estética. Sim. E eu sempre bato isso, né, nessa tecla no consultório,
porque as pessoas elas dão tanta importância para o coração, para o pulmão, né, que são órgãos extremamente importantes, mas o músculo também é um órgão que é o maestro metabólico. Se a gente não tem massa muscular, tudo que vai ser desenvolvido como doença crônica, diabetes, hipertensão, é por causa da falta de massa muscular. Por que as pessoas têm dificuldade de treinar? Porque elas se relacionam à estética, só que é saúde. A estética é um bônus, a gente precisa, né? Tanto que a gente sofre, tem que ter alguma bonificação. Mas a gente sempre tem que trabalhar em cima disso, que é por conta da saúde, que a gente precisa fazer treino resistido. E tem que fazer treino de força. Não tem como fugir disso. Ô, Gabriela, quando eu perguntava de você, era sempre duas coisas. Conhece a Gabriela? Nutricionista? Ou a Gabriela do CrossFit? Né? Você parou de fazer CrossFit? Né? Parei de fazer CrossFit e foi, assim, gradativo. Eu não parei de uma vez. Eu decidi parar de fazer CrossFit em março. Aí eu comecei a ir 4 vezes por semana, 3 vezes, até eu conseguir desvincular. Mas gosto muito do estilo de treinamento, né? Quem não conhece o CrossFit, é um treinamento concorrente, que tem tanto, né? Vai ter treino resistido, que é o treino de força, como o treino metabólico, que é o cardio, e como a ginástica também, né? Sim. Então, ele é um treinamento extremamente concorrente. Consegui mudar muito o meu corpo no CrossFit, né? Ganhei muita força, resistência. Só que para o meu objetivo estético, que era o que eu procuro, né? O que eu procurava no momento que eu saí do CrossFit, ele já não respondia mais às minhas expectativas. Mas é uma excelente modalidade. Fiquei por 5 anos. E as pessoas que têm dificuldade, né, da monotonia, de ficar repetindo, o CrossFit é uma excelente opção. Então, eu falo que não tem o melhor ou o pior. Primeira coisa que o paciente tem que pensar é aquilo que ele vai ter adesão. Se for CrossFit, se for zumba, se for musculação, mesmo que naquele momento não seja a melhor modalidade, ele tendo adesão já é o suficiente para a gente. Depois a gente vai mudar na cabeça dele a percepção em relação à importância de outros tipos de treinamento. Mas o mais importante é ele ter essa adesão ao planejamento alimentar e ao treino. Essa pergunta aqui é para os dois, tá? Porque eu estava uns 20 anos sedentário. Né? Deixa eu até esconder aqui para não aparecer. Daí eu resolvi jogar um basquetinho. Fazia tempo que eu não jogava basquete. Bom, fui jogar basquete, meus joelhos reclamaram, falaram assim, olha, você não tem condição de jogar basquete, o seu joelho não aguenta. E daí fui fazer tratamento e tal, e o médico lá, o Dr. Júlio, né, falou, tem que fortalecer, tem que fazer musculação. Abrindo parênteses, eu indico muito ele, porque dentro da medicina, né, do esporte, ele é sensacional, Júlio. Joelho e coluna em Anápolis. Sensacional. E daí ele falou assim, você tem que fortalecer, porque agora seu joelho não tem nada, não tem problema de cartilagem, você tem que fortalecer para você parar a dor. Então, eu andava, estava doendo, né? Bom, daí eu comecei a fazer musculação, fiz naquela do choquinho lá, eletroestimulação, daí parou a dor, eu falei, opa, esse negócio é bom. Daí comecei a fazer musculação. Daí fala assim, faz CrossFit. Daí eu olhava aqueles treinos de CrossFit e falava assim, se eu fizer esse troço aí, meu joelho vai reclamar de novo. Tem muita lesão no CrossFit? Então, olha só, um tempo atrás eu estava atendendo um dono de boxe CrossFit. E ele, só nós dois no consultório, falou, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é fisioterapeuta, eu sou educador físico, e eu sou dono de boxe e tal. Seja sincero pra mim, CrossFit machuca mesmo? Você acha? Você acredita? Cara, que eu respondi pra ele e que eu acredito que o CrossFit é a atividade física mais completa que eu já vi. Né? Porque mistura isso que a Gabi falou, que é o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, né? Junto com a ginástica, que é muito difícil, e o cardio. A questão que eu acho que talvez ele esteja... São 2 motivos. O primeiro é que ele foi criado nos Estados Unidos, onde as crianças, desde pequeno, elas já têm um direcionamento para o esporte. Então, pega você, por exemplo, um cara mais alto... Olha, ele vai para basquete, ou vai para natação, né? Pega um menininho mais troncudinho, não, ele vai para luta, ou ele vai para ginástica. Pega uma menina mais flexível, ela vai para ginástica, vai para dança. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil, na aula de educação física, as meninas jogam vôlei
ou queimada e os meninos jogam futebol, ponto. Né? E aí chegou o esporte para cá e depois você com 30 anos, 40 anos, você vai agachar pela primeira vez. Ninguém nunca te ensinou a agachar. E aí, aliado a isso, a gente só vê... questão de competição também no CrossFit, né? E aí a gente só vê postagem de gente pegando muito peso, né? Não mostra ninguém preparando para fazer aquilo. E comercialmente... Você quer que alguém posta com PVC? Pois é. Não, exatamente. Porque comercialmente, se chega o aluno pro treinador lá e o treinador fala assim, olha, você vai passar 6 meses aprendendo a agachar, o cara vai 2 aulas e nunca mais volta. Porque ele não quer fazer o PVC. Essa questão de postar, eu já vi na academia uma menina pro leg press, ela colocou o peso só de um lado e tirou, filmou só pegando do lado, né? Então, assim, eu acho que junta esses dois fatores com um outro fator que também é um esporte muito competitivo. Então, por exemplo, eu tentando bater o tempo que a Gabriela está fazendo e tentando fazer com cargas diferentes. Então, a chance de lesão aumenta se você não for preparado para aquilo. Mas se você entrar num box, num ambiente de CrossFit, que o instrutor, o coach, tem essa ideia, né, tem esse cuidado de te preparar para fazer cada exercício e te ensinar como faz qualquer desses exercícios, eu acho muito difícil uma lesão. Eu acho que é tão difícil quanto qualquer outro esporte. Acontece, né? Mas eu acho que isso preserva muito. Completando, né, a sua fala, o futebol, gente, tem muito mais lesão do que o CrossFit. Assim, né? Até por ser um esporte, né, de contato. Sim. Mas o que eu relaciono também as lesões do CrossFit, você como físio pode até complementar se você concorda ou não. Isso é um achismo mesmo. Uhum. As pessoas, elas acabam, né, como é um treinamento de força, elas acabam tendo uma força muscular satisfatória, né? Vai progredindo com a carga. Essa resposta, né, inflamatória vai desenvolver a massa muscular e isso vai gerar mais força. Só que, em contrapartida, às vezes os tendões e os ligamentos não acompanham a força do músculo, né? E aí vai pegando muita carga e vai lesionar, porque normalmente são essas lesões que a gente tem no CrossFit, né? Não é lesão, assim, às vezes muscular, é tendão, é ligamento, então pode estar associado a isso e por essa competição, né? Eu falo que para os pacientes, que eles têm que tentar ser melhor do que eles. Porque na turma tem um iniciante e tem um RX. Então, se ele quiser competir com RX, vai dar errado, né? É igual na musculação também, né? Vai dar ruim. Na musculação, não adianta. Eu passo vergonha, gente. Lá no CrossFit, eu pegava carga. Você já viu o vídeo meu com elevação lateral? Pego 3 quilinhos, gente, de elevação lateral. E no CrossFit, eu pegava uma carga imensa. Então, são, né, movimentos diferentes. Porque que isola mais, exatamente, né? Na cadeia. Então, o pessoal vai pro CrossFit. Tanto é que quando eu cheguei na musculação, eles começaram a pôr muita carga. Falou, não, você veio do CrossFit, mas são estímulos totalmente diferentes. Então, não dá para comparar. Até questão de agachamento no CrossFit, a gente faz muito rápido, né? Na musculação tem que ser com mais cadência. Então, é tudo muito diferente. Na questão nutricional, eu vejo que tem umas pessoas que treinam em jejum, né? Tem pessoas que, ao contrário, fazem um pré-treino e tal. Existe diferença? E qual que é essa diferença entre a preparação nutricional de um treino de CrossFit para uma musculação, por exemplo? O treino de CrossFit, apesar dele ser muito intenso, ele é muito curto. Então, você pega um WOD muito longo, né, em aula, pode ser que no sábado seja maior o tempo de 35, 45 minutos o WOD. Porque a gente tem, né, o aquecimento, tem a técnica para depois você ir para o WOD propriamente dito. O WOD é o workout, o treino do dia, né? E então ele é muito curto, apesar de ser muito intenso. Então, às vezes, você não precisa de um substrato energético muito satisfatório, igual na musculação, que você tá ali 40 minutos de treino de força constante. Você tem um tempo de intervalo, mas o período que você passa fazendo força é muito maior do que do CrossFit, né? O treinamento de jejum, ele vai de acordo com a adesão do paciente. Então, por exemplo, quem treina muito cedo, né? Como ele tem um período muito curto entre a alimentação e a sessão de treino,
a gente orienta, né, no CrossFit algum alimento que a digestibilidade seja muito rápido, porque ele vai passar pelo processo de aquecimento, né, técnica, até chegar no ódio já deu esse processo de digestibilidade. Se a pessoa fala, Gabi, não consigo comer de jeito nenhum, a gente utiliza a ceia, a alimentação do dia anterior como pré-treino, porque quando a gente está dormindo, a gente não vai perder, né, a reserva de energia, que é o glicogênio que a gente fala. Então a gente tem essas duas estratégias, só que treinar em jejum não otimiza o emagrecimento e a perda de gordura. Pode até ter uma queda de performance, de rendimento, e isso de forma indireta vai atrapalhar na perda de gordura corporal. Esses dias vocês acompanharam, né, que saiu uma reportagem aí. Treinar de estômago vazio queima 70% mais de gordura. Essas informações aí isoladas, né, é incompatível com performance. Para falar em performance, né, rendimento esportivo, é muito difícil a gente associar com jejum, né? Então, são duas coisas assim de estados opostos. Eu entendo até que existem alguns atletas, por exemplo, que adotam dieta cetogênica. Mas o mais indicado é muito carboidrato. Sim, o que vai ter mais resposta é o carboidrato. E assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Então, a gente tem aquela flexibilidade de utilização de nutriente. Se o seu corpo tem só a gordura para utilizar, ele vai utilizar a gordura naquele momento, mas isso não significa que vai ser a melhor estratégia, né? E isso é para pacientes, né, para praticantes de atividades físicas que já está mais condicionado, que já tem um direcionamento, que já tem um histórico. Uma pessoa que, né, tá começando o treino agora, tá no processo de emagrecimento, fazer uma dieta cetogênica, no outro dia nem vai querer voltar, porque recuperação, dor, sim, tudo está relacionado, né? Então, é tudo individualidade. Tem um momento também que o corpo da gente fala assim, ó, eu vou parar de queimar gordura e vou catabolizar, que é queimar músculo. E quando que é esse momento? É o seguinte, quando você, né, por exemplo, a pessoa já está com um percentual de gordura baixo. Sim. E aí quer fazer dieta mais restritiva e corta o carboidrato. Se ele não tem gordura para queimar, vai pegar no glicogênio muscular e tem a tendência de perder massa muscular, né? Por isso que essa distribuição dos macronutrientes, né, de carboidrato, proteína e lipídio, tem que ser bem adequada e individualizada de acordo com a classificação da avaliação física desse paciente. Porque senão corre o risco mesmo, aí fica o falso magro, né? Sim, sim. Que na balança tá com peso adequado, só que o percentual de gordura fica alto. Quando você fala de individualização, muitas vezes o pessoal está preocupado com os macronutrientes. Então é carboidrato, bater em 2 gramas de proteína por quilo peso, tal. Mas quando você faz o cardápio, a preparação do atleta, você olha também os micronutrientes. Sim. Tem que olhar isso tudo. Tem que olhar tudo, porque, por exemplo, né, para a atuação do nosso metabolismo, tem alguns micronutrientes que são essenciais. Vitamina D é extremamente importante, magnésio também é muito importante, sódio é importante. Então, assim, não tem como a gente fechar os olhos para os micronutrientes, né? É engraçado você falar que o sódio é importante, né? Outro dia eu estava numa discussão sobre isso, né? Porque o pessoal coloca sem sódio, destacando a falta de sódio. O pessoal não pode criminalizar um nutriente, porque dependendo da situação, sódio é bom. Exatamente. E assim... E tem muito disso também, porque a pessoa não bebe o tanto de água que ela deveria beber, fica retida e põe a culpa no sódio. No sódio, sim. E exatamente, é uma coisa tão básica, as pessoas elas querem ir pro extremo e acabam esquecendo de arrumar a base, né? Sim. Eu falo para todo mundo no consultório, eu falei assim, gente, numa casa a gente nunca começa pelo telhado, a gente começa pela estrutura. Então vamos que, né, arrumar o básico, né, questão da alimentação, quantidade de água, sono, como que isso tudo, eles já chegam querendo um monte de suplemento, mas a base tá péssima, então não vai funcionar, né, tem que começar mesmo do mais simples. Gabriela, a gente teve aqui no nosso primeiro episódio o Paulo Jorge, PJ, né? E o caso dele é referência, um bodybuilder, né? O PJ, né? Primeiro uma pessoa, eu não conhecia pessoalmente, incrível. era amigo do Matheus, é uma pessoa sensacional, né?
E daí ele estava falando da fase de bulking dele. Né? Ele começou a descrever a dieta dele. Eu que sou bariátrico, eu não passo nem do iogurte que ele toma no café da manhã, eu não passo, que já é meio litro de iogurte no café da manhã. Né? E as quantidades absurdas, né? Então o café da manhã dele tem 60 gramas de proteína, de whey protein, mais o iogurte e tal, não sei o que. O corpo consegue absorver isso tudo? Esses aditivos anabólicos, eu ia usar outro termo, esses aditivos ergogênicos auxiliam, potencializam a absorção desses nutrientes? É assim mesmo? Tem que comer isso tudo? Na verdade, ele pode até absorver, mas ele não vai fazer a síntese disso tudo, né? Ele não vai conseguir fazer uma síntese proteica, o organismo não vai conseguir fazer a utilização disso tudo. Mas o volume que ele consome nessa fase é proporcional ao volume muscular, né? Sim. Porque o planejamento alimentar, a dieta, ela é calculada de acordo com a quantidade de massa muscular. Então eu falo, você quer comer, vai ganhar músculo, né? Então, e o que me admira nele, que a gente segue outros, né, bodybuilders, ele tem uma questão a dieta dele, mesmo que seja de uma forma expressiva, a qualidade é muito boa, né? Ele não suja muito a alimentação dele. Então, isso já favorece o processo. Mas, se for... E isso é importante porque essa fase de ganho e de perda, gente, é para atleta. Se uma pessoa leiga pega isso e começa a fazer... Vou crescer, gente, começa a comer que nem ele. nível de treino, né, é totalmente diferente. E é incrível que as pessoas não conseguem fazer essa associação. Elas chegam no consultório e já quer fazer protocolo de hidratação, beber 10 litros de água por dia para depois desidratar. Isso não existe, é só para atleta. Eles têm que conscientizar que a gente é mero praticante de atividade física. Eles são atletas, né? Eles vivem para isso, né? O excesso de informação que a gente tem hoje, ele é bom, mas às vezes confunde, Sim. né? Tem muita informação e desinformação, né? Então, a gente trabalha no consultório, você passa metade da consulta desmistificando o que tem na internet. Porque é cada absurdo a gente... E às vezes a gente até tem a qualidade da informação, mas a gente tem um grande problema educacional, que é a interpretação de texto, né? Exatamente. Então, o cara entende só o que ele quer entender. Exatamente isso. E vai querer aplicar aquilo. A informação solta, é bem isso. Infelizmente. O que você hoje acha de achômetro mesmo, que é um dos principais desmotivadores para a pessoa parar de fazer a dieta? O primeiro ponto que elas deixam, fator emocional. Por isso que hoje a nutrição, a gente fala que às vezes o acolhimento do paciente é muito mais importante do que qualquer prescrição de precisão. Porque você pode fazer a melhor prescrição do mundo. Se o paciente não tiver adesão, nada vai resolver. Então, você entender o que o paciente está passando, né? Você escutar o paciente, entender, porque às vezes é um problema de relacionamento, o trabalho, problema financeiro. O paciente não vai estar já com cabeça, você ainda dificulta o processo, então é um acolhimento. A maior dificuldade hoje que eu pego no consultório é a questão do emocional. Entendi. E assim, já foi, pelo menos quando eu comecei a ter acompanhamento de nutricionista e tal, era muito caro. Hoje, eu acho, para mim, seguir uma dieta é mais barato do que comer fora. Sim, com certeza. Uma dieta. Ainda tem muito essa desculpinha? Sabe por quê? As pessoas relacionam muito a questão da dieta com esses produtos fitness, né? Que você não é a comida de verdade. Então, eles acreditam que para fazer dieta você precisa comprar uma barrinha específica, uma bolachinha tal, e não é assim que funciona. É a comida de verdade. Então, é isso que a gente tem que colocar, né, na cabeça do paciente, que realmente não é caro, ainda mais se a dieta for quantificada, pesada. Sim. Aí que você percebe mesmo, gente, como eu gastei dinheiro à toa. À toa, né? Porque no começo, assim, vinham uns absurdos, sabe? Sim. Assim, queijo, mussarela de búfalo do olho azul do Himalaia que custava R$500. Era um absurdo. E assim, até no contexto simples,
Se eu coloco no cardápio do paciente, olha, de manhã você vai consumir pão, ovo e um kiwi, ele já vai ter dificuldade. Então, você explicar, olha, pode ser banana, maçã, porque até o tipo de fruta, né, vai encarecer aquele planejamento alimentar. É o que eu sempre falo para os pacientes, eu coloco o básico. Na substituição, ele tem arroz negro, aspargo, salmão, se ele quiser colocar, ok. Mas a base da maioria não é essa. Né? São pouquíssimas pessoas que têm adesão a isso. Sim. Na sua casa, quais são as frutas básicas? A minha é banana, maçã e abacaxi. Laranja. Né? E uva, exatamente. Quem come pitaia? Kiwi. É bom. Gabriela, você falou que nem sempre foi magrinha, né? Daí você fez a primeira dieta, foi aquela que você comentou do campeonato lá da disputa, ou você já tinha tentado outras dietas? Não, já tive vários processos de emagrecimento que foram frustradas, né? A minha mãe me levou numa... Um caso mais chocante, assim? Gente, uma vez eu fui numa psicóloga, né? E ela fazia nutrição comportamental. E aí eu tinha que anotar tudo que eu comia. Dava 3 horas da tarde, eu não anotava mais nada, porque a lista já estava, né, extensa. Aí já fiz uso de Herbalife, já fiz dieta da USP, de comer só ovo, já fiz todas as dietas da moda. E para te falar a verdade, Fernando, eu acredito que eu ter passado e vivenciado esse processo me ajudou muito. Porque o paciente chega lá na frente minha do consultório, provavelmente eu não fui a primeira nutricionista que ele procurou. Mas o meu intuito é que eu seja a última. Então, eu entender o processo dele e falar, eu vou te ajudar nisso. Gente, o paciente está lá, ele sabe o que ele precisa mudar. Quando você, por exemplo, se você tem dificuldade de beber água, você não sabe que você precisa aumentar o consumo de água, eu também tenho minhas dificuldades que eu sei que eu preciso mudar. Então, qual que é o papel nosso como nutricionista? É você encontrar alternativas que ele consiga levar esse processo, né? Você sabe que eu sempre tive essa disputa com peso também, esse problema com peso. Uhum. E uma vez eu jogava basquete e eu estava pesando, eu me lembro, 116 quilos. E eu estava jogando bem. E o meu técnico, ele falou o seguinte, eu jogava num time do interior lá de São Paulo, né? E ele falou o seguinte, olha, o seu problema é que você está pesado. Se você bater 100 quilos em janeiro, isso era novembro, eu te levo para jogar no Palmeiras. Eu nem sou palmeirense, mas Palmeiras era uma oportunidade muito grande, né? Eu falei, pô, tem 2 meses aí. Eu fiquei 2 meses comendo só alface e refrigerante light e tal, e uma carninha no máximo. E mesmo assim ainda pouca carne, porque eu imaginava que era só alface. E o alface ainda baixa a pressão, né? Bom, nesse meio tempo eu disputei um campeonatinho de basquete lá mais regional, eu quase desmaiei na quadra, né? Daí eu viajei no final do ano para passar as férias na casa da minha avó em Cabo Frio, né? Daí minha avó que me tirou dessa, porque eu desmaiei em cima dela. Fui ligar um negócio, caí em cima dela quase. Desmaiei. Então, às vezes a gente faz umas loucuras, né? Sim, uma restrição é igual eu falo, que não é o sustentável, você vai emagrecer, né? Igual a pessoa... Eu bati os 100 quilos. Aí. Daí, quando cheguei em janeiro, o meu técnico tinha sido mandado embora, naquela época não tinha esse negócio de celular, eu não conseguia achar o cara. Eu cheguei aos 100 quilos à Aí é sacanagem. Nossa Senhora. Aí frustrou com dieta, falou, nunca mais quero fazer isso. Quase matou a avó. Aí foi sacanagem, viu? Mas sempre tem essas histórias, né? Os pacientes chegam no consultório e falam, Gabi, eu já tentei de tudo, já tirei arroz, eu não como arroz, não como pão, não como doce, parei de beber. E aí eu abro o olho do paciente e falo, não tá adiantando, né? Porque se você tá com excesso do peso e já tirou isso tudo, não é isso que tá fazendo você ganhar peso. Só que a dieta também é muito bonita de segunda a sexta, né? O sextou pra frente, sábado, domingo. Então as pessoas têm que conscientizar muito ainda em relação a essa questão de vida. Não é dieta. Não é segunda a sexta, né? Isso. E deixa eu te perguntar, Gabi. Sendo a nutrição uma profissão de livre demanda, né? O que é uma livre demanda? Não precisa do paciente passar por um médico
obrigatoriamente para ir até você. Ele pode te procurar livremente. Sim. Por que ainda a cultura é dele só procurar, ou a grande maioria só procurar, quando o médico manda? Eu acredito que é porque eles acham que já sabe se alimentar. É igual eu te falei, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, na cabeça deles, eles estão fazendo certo. Que pode ser várias outras coisas que estejam erradas, menos a alimentação. E eu vou te falar, a maioria dos pacientes, né, voltada para a nutrição esportiva, que eu atendo, já alimentam bem. Por que eles não conseguem o resultado? Porque a distribuição está totalmente inadequada para o objetivo que ele quer alcançar, né? Então, as pessoas chegam lá no consultório, Gabi, eu já sei isso, e realmente eles entendem muito da alimentação. Igual a gente comentou, tem muita informação. Então, eu acredito, por eles acharem que já sabe tudo, que não tem justificativa. Falar assim, a hora que eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer, eu não preciso de um profissional. E aí que é o tiro no pé, porque a gente, né, vai trabalhar com essa questão da distribuição para dar saciedade, tentar manter a massa muscular, perder sua gordura corporal. Então, o profissional eu falo que todo mundo deveria pelo menos passar uma vez no nutricionista para entender a questão de composição corporal, fazer uma avaliação física, saber o que tem de massa muscular, o que tem de gordura, para dar um embasamento, né, um entendimento básico. Mas é muito importante. Muitas pessoas associam o nutricionista, falam assim, ele vai tirar isso, vai tirar aquilo outro e tal. E tem uma pessoa que você conhece também, o Rafael, da loja aqui em Anápolis, né? Sim. E quando ele estava terminando a pós-graduação dele da VP de nutrição funcional, ele trabalhava lá comigo. E daí a minha esposa falou assim, Rafael, faz uma dieta para mim e tal, não sei o quê, mas não vai te ficar tirando as coisas. Ele falou, na nutrição a gente tem que incluir coisas. É exatamente isso. Eu falo que emagrecer ficando sem comer é muito fácil. Eu quero ver emagrecer comendo, né? Que essa que é a grande questão. E o nosso papel é justamente esse, adequar a quantidade, né, da necessidade do paciente para ele conseguir sustentar isso. Então, eu já passei por esses episódios também, né? Nossa, eu não vou na nutricionista, que ela eu não vou poder comer nada. Isso tudo, vai tirar tudo. Hoje, né, engraçado, eu estava lá na academia fazendo escada. Aí o rapaz do meu lado falou assim, nossa, você não deve comer arroz, não deve comer pão. Eu falei, nossa, eu como muito, viu? Ele falou, como assim que você come? Aí eu falei, se você não tá comendo, tá errado. Aproveitei, né? Falei, toma meu cartãozinho, ó, vamos. Eu passo por isso muito também, de alguns meses para cá, não sei, eu entrei em cutting e foram 15 quilos, né, a menos. E a minha dieta hoje, né, eu trabalho com 600 gramas de arroz por dia. E quando eu falo isso pro pessoal, o pessoal fica, nossa, como que você come 600 gramas de arroz e emagreceu 15 quilos? Você perdeu 15 quilos. Né? Então, assim, a dificuldade do pessoal entender que arroz não é vilão, que carboidrato não é vilão, é muito grande ainda, né? Arroz, pão, né, macarrão, batata, tudo que é a carbofobia, né? E aí as pessoas pegam uma mensagem isolada na internet que o doce de leite é a melhor coisa e não comem arroz, mas quer se entupir de doce de leite. Porque chega no consultório, eu não como arroz, mas de pré-treino eu tô comendo doce de leite. Não entende o contexto, né? E uma coisa importante que você falou, que às vezes os pacientes têm dificuldade também, é a questão, assim, porque a gente tem o nosso peso sustentável e tem o nosso peso atingível. Então, você passou por uma fase que você deu uma secada, às vezes você consegue manter, né, aquele percentual bem baixo por um período curto, só que depois você vai entrar no seu estado de normalidade e tá tudo bem. Isso acontece muito, né, com os fisiculturistas. O peso do palco é só no palco. É só aquele dia. É só aquele dia. Então, quando os pacientes chegam, que já treinam bem, têm uma alimentação saudável, fala, Gabi, vou viajar e quero ser ir mais sequinha. Falo, você consegue? Mas isso não vai ser sustentável para você. Porque senão o paciente fica frustrado nessa oscilação de composição corporal. E assim, a composição corporal é igual às fases da vida. Não tem como você manter sempre a mesma. Por quê? Fator emocional, financeiro, tudo rotina. Isso vai influenciar a rotina. Se o paciente tinha uma rotina só trabalhava e começou a trabalhar e estudar, já vai dificultar. Não vai ter mais tempo assim de treino. Então, isso tudo é importante o paciente entender, porque senão ele vai ficar frustrado demais no processo. Só voltando a essa questão de booking, cutting aí, né? Tem um tempo
ideal de booking ou o cara pode fazer um booking eterno? Assim? Eu, por exemplo, estou há uns 40 anos fazendo booking. Eu acredito que tem a fase assim, que depois, né, que ele sobe no palco, depois eu não entendo muito dessa área, agora que eu estou começando a estudar mais. Ele tem ali um tempo para melhorar as dificuldades dele em relação à carga, né? Estrutura muscular, e faltando, eu acredito que umas 12, 16 semanas para a competição de novo, ele volta para a fase mais restritiva. Eu acredito que é mais ou menos isso que aconteça, cada né? vez vai ficando mais restrito até a fase de desidratação para subir no palco. Que é nos últimos dias, que aí volta né? que você falou, que é para aquela apresentação e depois... Que aí porque assim, o que segura eles muito é a questão da Coca Zero, né? Na fase assim de perda, e chega numa fase que nem isso eles podem, né? Uhum. Eu admiro muito, porque são profissionais que a gente tem que ter, né? Tem uma disciplina assim, ó, inquestionável. Às vezes não está relacionado muito com saúde, né? Mas a disciplina é inquestionável deles. É exatamente o que você tocou, né? A diferença do saudável para o fitness. Sim. Né? Uhum. Uma Coca Zero e um suco sem açúcar. Né? A Coca Zero tem zero. Uhum. Né? O suco sem açúcar, ele faz bem para a saúde, porque tem micro, né? Tem vitaminas e tal, mas tem caloria. Sim. Né? Então, assim, o fitness, o cara que corpo quer estética... atlético, né? Ele vai para Coca-Cola, ele não vai para o suco, né? E é importante, né, a gente falar isso também, porque o que acontece? O paciente vai no consultório e a gente tem que estar andando junto com o objetivo dele. Quem visa performance, ele não tem um corpo atlético. Você pode ver, o pessoal, as jogadoras de vôlei da seleção brasileira, elas não têm um corpo atlético, elas têm um corpo saudável, às vezes com uma barriga, e tá tudo bem, porque elas são boas de performance. Que é diferente de uma pessoa, de uma modelo, que né, que tem um corpo atlético, mas não vai ter uma performance também. Então, isso tudo tem que ser diferenciado. Tem algumas modalidades esportivas que, inclusive, precisa estar com um percentual de gordura maior, né? Eu falo para os meus pacientes. Levantamento de peso, né? Eu falo para meus pacientes que às vezes ele só está na modalidade esportiva diferente. Né? Vai pro sumô, que tá tudo certo. Você quer ir pro sumô? Você vai ser sucesso lá. É sobre isso. Ele estava falando da sexta-feira lá, que o pessoal faz o sexto, né? E mete o pé na jaca, né? Vai vir uma sexta-feira longa aí, que é Natal, Ano Novo, essas coisas. Como a pessoa assim não suja até o joelho na enfiada de pé na jaca, não vai até o joelho, e como depois tirar o pé e voltar? Quando é até o joelho é bom, mas normalmente é até o pescoço, né? Eles mergulham assim na jaca, vai de fato. O que eu oriento para os meus pacientes? É tentar fazer escolhas mais saudáveis nas exceções. Então, por exemplo, né? Porque a comida do Natal em si, não é só no Natal que tem, né? A gente consegue ter o consumo delas em outras fases. É mais a questão da confraternização mesmo. Mas fazer escolhas. Ao invés de, por exemplo, comer arroz, salpicão, batata, escolha um tipo de carboidrato só, né? E se exagerar, porque normalmente, por mais que a gente dê essas orientações, é muito difícil de ser cumpridas, no outro dia volta para a rotina normal, não queira compensar. Né? Reúne a família, ele fica batendo papo, daí vem alguém com um cafezinho, com um bolinho. Isso é porque dura geralmente umas 4 semanas, né? Aquela comida do Natal, gente, ela vai sendo e se fosse só o Natal, né? Agora vai ter a Copa também. Quer dizer, já vai começar agora. De novembro começa. Olha, eu juro para vocês que eu começo a confirmar os pacientes, tem alguns que falam, não, vai começar a Copa, vamos deixar para janeiro. Eu falei, nossa, gente, tem 2 meses praticamente. E é sobre isso, é mudar essa questão de cultura mesmo. Você ter um ganho de peso aí nessas festividades de 1, 2 quilos, é o esperado, e tá tudo bem. Tenta manter a atividade física, né? Não vai compensar, um não compensa o outro, mas pelo menos você está tentando diminuir aí, ou aumentar, né, esse gasto energético e fica menos pior. Melhor não fica, mas menos pior fica um pouquinho. Uma pisadinha na jaca, assim, do final de semana. Faz parte. O cara vai lá, final de semana, saiu, foi para um churrasco, bebeu aquela cervejinha e tal. Chega segunda-feira, o cara tá com aquela retenção, chega a variar até 2 quilos, sei lá, né? O que o cara faz? Porque tem uns que daí faz jejum.
O ideal era voltar para a rotina normal, hidratar bastante, né? Voltar para... Porque o que acontece? Se ele chega na segunda querendo compensar, ele começa a fazer um jejum, aí à noite ele vai estar morrendo de fome e aí vai entrar nesse ciclo vicioso, que ele não vai conseguir manter, né, por muito tempo, essa questão de compensação. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, exagerou, volta para a rotina normal. E eu tento ensinar também para as jacadas serem menos pior, né? Evita rodízio. Tenta pedir à la carte, gente, porque rodízio, a gente tem aquela cultura. Ah, eu tô pagando, eu vou comer. Você sai até estufada, abrindo a calça. Não é a cultura? Assim, o meu objetivo no rodízio é ver o dono do restaurante chorando, sentado Dando prejuízo, né? Exatamente, é o que a gente faz. Então, assim, se você... Não vai ser a última vez que você vai, né, estar naquele ambiente. Então, pede à la carte, porque aí você já vai diminuir no consumo. Ao invés de pedir uma pizza com borda recheada, pede só a pizza sem a borda recheada. E não adianta tirar a massa, porque o recheio que é mais calórico. Então, a gente desmistificar isso, ajudando o paciente com o tempo, ele vai aprendendo e vai virando estilo de vida. Porque hoje, provavelmente, se você for no rodízio, você não vai ter um prejuízo, porque você já tem um histórico, você já tem uma noção de como que o seu corpo funciona. Né? E isso vai virar até uma pergunta, porque geralmente eu sigo sempre dieta, né? Eu sempre dentro do meu plano alimentar. Quando eu escapulo um pouquinho, eu passo mal. É o normal? É o normal, porque o seu organismo, você dá uma sobrecarga, às vezes mais de gordura. Né? Porque geralmente você vai num rodízio, tem muita questão de embutir, de gordura, você dá essa sobrecarga. O seu organismo ele já não consegue absorver aquilo tudo e você acaba passando mal mesmo. Então, isso é um efeito realmente de mudança de hábito. A pessoa começa a perceber que ela está no caminho certo justamente nesses processos. Então, é bem típico acontecer isso. E, às vezes, você acha que consome muito, mas você nem consegue, às vezes, consumir o que você consumia há tempos atrás. Nunca. Né? É exatamente isso. Qualquer coisinha te deixa bem cheio, até porque você já tem muitas refeições no dia, com intervalo, né? Um bom ponto que você tocou. Às vezes as pessoas perguntam, tá bom, Gabi, eu vou no rodízio à noite. Não tem jeito, não vou pedir à la carte. É melhor eu ficar sem comer o dia todo? Claro que não, porque você vai chegar lá, vai querer comer tudo além do rodízio. Então, faz suas refeições normais, né, durante o dia, que a tendência é você, pelo menos, consumir de uma forma menos exagerada. Porque exagero vai ter, mas menos exagerada. Então, não façam isso, gente. Vai para um rodízio, come o dia todo normal. Quem nunca falou isso? Vou no rodízio, vou ficar o dia todo sem comer. Já passei por isso demais. Eu fiquei sabendo que você recentemente virou palestrante. Palestrante, né? Sim. E como é que foi essa experiência? Onde que foi essa palestra? Quando é que a gente vai ter uma nova palestra? Porque eu não pude ir nessa Estou esperando o convite, viu, Fernando? Então, na verdade, Palestre-se é um curso, né, que é oferecido pelo nosso anfitrião do Golden, né, o Bruno Falcão, que dá a oportunidade de você aprender as estratégias de subir no palco e prender o olhar do seu espectador, né? Então, foi uma experiência incrível. Depois eu tive uma oportunidade de dar palestra na Unevangélica, depois que eu saí de lá. E você fica muito mais confiante. E o meu sonho é que um dia vocês vão me ver no palco do Arnold, viu, gente? Anota aí, 2024 vai ser, eu vou profetizar isso. Estudando, eu sei que você tá. Todo curso, todo lugar que eu vou, você tá lá, né? Eu falo que eu priorizo muito, eu respeito muito a questão da confiança dos meus pacientes. Então, na verdade, eu fiquei um tempo afastada assim, de congressos, porque eu não tinha possibilidade de ir por questões pessoais mesmo, de relacionamentos, enfim, graças a Deus consegui superar essa fase da minha vida. E depois disso eu mergulhei mesmo na nutrição esportiva e foi o diferencial. Eu acredito que você buscar, né, sempre o conhecimento eleva o nível, tanto meu como pessoal, mais profissional.
Fora o network que a gente faz, né, com o pessoal, então é muito bom estar no meio. Inclusive, quinta-feira agora tem o Nutrição Brasil, né? Em Brasília, que você poderia ir, né, Fernando? Eu já confirmei que vou, agora tem que ver se vai surgir uma entrevista. Vai dar certo. Gabriela, queria agradecer muito a sua presença aqui, despender seu tempo. Eu sei que sua agenda é lotada, né? Você já até comentou sobre isso recentemente, né? Temos uns presentes para você, né? Primeiro, para você, já que você ficou aqui até o final, né? Já que você ficou Você prometeu para a gente não contar o que tem dentro da canequinha, né? Não vou nem falar. Eu que quero agradecer, viu, Fernando, o convite. É uma honra estar aqui. Eu amo falar de nutrição esportiva, eu amo falar do meu trabalho de reconstrução da composição corporal. E quanto mais a gente tentar alcançar pessoas, né, para mudar essa ideia de não só a perda de gordura, mas o ganho de massa muscular é importante, eu vou estar sempre disposta a falar para o maior número de pessoas possíveis. Eu vou contar um segredinho meu aqui antes de acabar. Que assim, ó, agora vocês vão começar a perceber. Toda vez que eu tenho uma pergunta que eu quero, eu fico rodando aliança aqui pra não esquecer ela. Então, tem um tempão que eu tô rodando aliança aqui querendo fazer essa pergunta. Então, antes de terminar, eu quero fazer essa última pergunta para você. E tratar um pouquinho de saúde pública nisso daqui. Diabetes, hipertensão, AVC, né? Tantas outras doenças, hipertensão, né? Que acabam levando pacientes a óbito, que são causadas pela má alimentação. Se bem grande, né? O Brasil fosse um país que tivesse uma adesão melhor de alimentação, vamos chutar por baixo. Quanto que você acha que a gente conseguiria, em porcentagem, diminuir de morte só por conta da alimentação no Brasil? Eu acredito, assim, eu não vou falar em percentual, mas se a gente fosse falar um pouquinho de atuação, né, governamental, introduzir educação nutricional na escola seria o ponto fundamental para essa questão de mudanças. Eu falo que eu gostaria muito de levar um projeto, né, para a prefeitura, que eu de verdade não sei como encaminha isso, mas não tornar o ambiente escolar obesogênico. Então, tirar a balinha, pirulito, chiclete, oferecer em escolas particulares também, não só em escolas públicas. Ter uma lei municipal, porque se não vai ter, né, como a criança ou adolescente adquirir, ele vai comprar uma fruta, né, que seja outro tipo de alimento. Então, eu não sei te falar a verdade em percentual, mas eu acredito que uma intervenção pública em relação a isso ia ser muito satisfatório. Porque hoje, gente, todo lugar que a gente vai é um ambiente totalmente obesogênico, né? A oferta alimentar está muito grande. E as pessoas, elas não são obrigadas a saber o risco que aquilo causa. Do mesmo jeito que no cigarro fala, né, os prejuízos, por que na Coca-Cola não tem, né? Por que no biscoito açucarado não tem? Hoje eles já melhoraram isso, né, em relação aos rótulos, né? Mas quem lê rótulo? Né? Então é isso que a gente precisa conscientizar e alertar os nossos pacientes a orientar os filhos. E, gente, educação nutricional é em casa, é pais que tem que dar exemplos, né? Porque a criança não tem cartão de crédito, a criança não vai, né, exatamente, nos estabelecimentos e faz as compras. Então, é sobre isso. Dessa que a minha esposa foi levar a minha filha numa endócrina, né? E daí falou assim, doutora, a Sofia está comendo muito doce, né? E fala para ela que isso faz mal. Daí a médica, em vez de falar para a Sofia, falou assim, e quem que compra, hein? É sobre isso, né? A Giovana às vezes fala, nossa, aqui em casa não tem nada para comer, né? Aí eu falo, como, Giovana, tem tudo aí? Porque realmente eu não levo para casa. É claro que ela come, né? Em outros locais assim, mas até por mim, né? Porque eu tenho dificuldade, gente. Ex-obeso é igual ex-drogado. Se a gente está naquele ambiente que favorece o consumo, eu vou comprar para ter em casa por quê? Né? Então, é essas questões que a gente tem que pontuar. As minhas filhas vêm passar férias comigo, né? A última vez que elas vieram,
Aí uma delas pegou e falou assim, papai, onde que é a vasilha do açúcar? Aí eu falei, aqui em casa não tem açúcar. Ela falou assim, como assim? Não tem vasilha de açúcar? Eu falei, não. Na época eu abri a vasilha que estava escrito açúcar, tinha outra coisa, tinha farinha. Nossa, eu falei, a frustração do pote de sorvete, que é o feijão. Congelado. E aí eu fui fazer conta. Tem mais ou menos de 8 a 10 anos que não entra açúcar em casa. Né? Então eu acho que é muito isso, né? Da sua... consciência do que você vai comprar, porque você vai num restaurante, você vai no supermercado com fome, não, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Então é uma orientação também que a gente fala, né? Não vai estabelecer. Por isso a questão do rodízio também, não vai com fome. Então, mas isso é o quê? Educação nutricional. Seria incrível, né, gente? Vamos pontuar isso, tentar levar podemos. Né, para o município e para a Câmara, quem sabe? Algumas escolas particulares. A Lei Gabi Braga. Isso, tem? Onde o meu filho estuda, tem. Aqui a Anápolis Mariana tem. Diniz, que isso, no Galileu. Tem algumas questões assim também, que, por exemplo, eu sei que não pode chiclete. Mas é porque eles estão preocupados em grudar o chiclete na carteira. Não é por causa do açúcar. Viu? Não, aqui não vende chiclete. Mas tem outras coisas. Mas seria, né, mágico mesmo. Se fosse lei, todas as escolas, né? Não uma ou outra, seria até porque muito no município eles servem, né? O lanche deve ser feito por um nutricionista, acredito. A gente, né, tenta adequar, inclusive o meu trabalho de final de curso foi justamente a análise de cardápios. E infelizmente, né, tem alguns erros, sobressai muito o consumo de carboidrato, proteína, até por questões de custo, né, que seria uma coisa para melhorar. Mas algumas escolas têm horta orgânica, tem umas escolas, né, municipais que têm uns projetos individualizados bem legais. Deixa eu te dar também de presente aqui do nosso patrocinador. Gente, que honra. Bons produtinhos. Olha, toda vez que eu encontro o Omar, eu elogio esse whey. Gente, Veno, você já usou Veno? Só ele. O sabor dele é indiscutível. É o melhor whey em relação ao sabor e os pacientes estão elogiando muito pela facilidade de ter a creatina associada, né? Que aí não precisa comprar separado. Mas muito obrigada, viu? Já valeu demais a minha vinda aqui. E uma coisa que eu acho muito legal dela também, pra gente que é acostumado com whey, é que não parece o Todd, né? Que você não consegue misturar. A dissolução dele é muito fácil, você consegue fazer fácil, né? Você falou em Todd, né? Engraçado que às vezes eu não atendo crianças, eu atendo só acima de 18 anos. Só que as mães sempre falam, né? Gabi, dá uma orientação, meu filho gosta demais de achocolatado. E eu falo, coloca uma dose de whey, elas acham absurdo. Fala, whey pro meu filho? Eu falei, legal, é o achocolatado, né? A proteína que é ruim. Um grande amigo meu, que a gente jogava um jogo online junto e a gente fez amizade, e ele é de São Paulo, o Ricardo. E hoje ele é fisiculturista. Então, assim, ele dá muita dica, porque ele tem a filhinha pequena, e ele pega iogurte, põe whey, dá pro menino e tal, então fica espantado. Eu falei, cara, você dá chocolate pra sua, por que eu não posso dar whey protein pra minha? E aí a gente volta pro rótulo. Eu sei, Fernando, que você quer encerrar, mas só um pontinho do whey. As pessoas, né, falam de rótulo. Se você olhar os leites infantis, o primeiro ingrediente é o quê, gente? Whey, né? Proteína concentrada do leite. E aí, mas fala whey, eles acham absurdo. Eu falo, lê o rótulo, que é a mesma coisa, né? Assim, é claro que a qualidade do produto whey é melhor do que os leites, mas o primeiro ingrediente vai ser, e elas ficam com medo realmente de dar whey para os filhos. Mas eu trocaria e oriento sempre. Bom, você pode usar o nosso cupom, os Foras do Eixo, no site da folhas.com.br, vai estar aqui embaixo, né? Queremos agradecer também a Marli Cortinas, que cedeu esse espaço aqui para nós, e o nosso produtor, o Lucas Santos, que é responsável pela qualidade do som e da imagem. Qualquer coisa também vocês brigam com ele, hein? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Gabriela. Obrigado, Matheus. Obrigada. E até a próxima. Que seja o primeiro de muitos. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado.